Olá, está no ar o Esporte Total e você vai saber as últimas notícias a respeito do Clássico Americano em Goytacás, na Serra de Friburgo, que acontece amanhã à tarde. A vitória do Fluminense sobre a LDU ontem à noite no Maracanã pela Sul-Americana e os últimos treinos na Rua do Gás e muito mais. Agora, na Terceira Via TV. Jogando ontem à noite no Maracanã, o Fluminense derrotou a Liga Deportiva Universitária do Equador por 1-0. Foi o marcador do jogo, placar mínimo, e o jogo da volta pela Sul-Americana vai ser na próxima semana. O único gol do jogo foi marcado aos 7 minutos do primeiro tempo por Gustavo Scarpa cobrando falta. O único gol do jogo. O público presente no Maracanã foi de 45.977 espectadores, mas pelas bilheterias passaram 42.279 torcedores. Frizan Henrique, quer dizer, Henrique Dourado, artilheiro, inclusive, do Campeonato Brasileiro, e o Wendel do Fluminense receberam o cartão amarelo, enquanto do lado do time equatoriano foram advertidos Salaberry, Xalá, Natan e Bittencourt. R$1.109.560 foi a renda do jogo. O tricolor agora joga pelo empate a partida de volta, né? Na próxima semana, como eu já disse. Pode perder até por uma diferença de um gol, caso consiga marcar, já que não sofreu gol como mandante. O técnico Abel Braga disse que o resultado não foi ruim, mas que a vitória poderia ter sido por uma diferença bem maior. Ele reclamou ainda que o seu time teve um pênalti não marcado pela arbitragem e também informando, ele dizendo que o time jogou muito bem ontem à noite. Vamos à sonora. Meu time ganhou, mereceu e foi muito organizado. Não deu a mínima chance. É vitória. É vitória e é vantagem. Foi muito melhor 1-0 do que você ganhar de 2-1. Agora, claro, eles vão ter que ter outra postura que vai nos favorecer. Só isso. Foi um jogo difícil, agora também não vou pensar em quinta-feira, porque nós temos um jogo domingo complicado. Tem sido muito difícil. Por isso que eu digo para vocês que adoro esses meus jogadores, meu grupo, porque a gente sabia, logo após o jogo do Vitória, que tinha perdido um zagueiro. No dia seguinte a gente viu que tinha perdido 2. Aí hoje perdemos o Orejuela com um problema muscular, coisa que difícil de acontecer. Você mexe, depois tem que tirar um outro zagueiro, improvisar um volante, porque o menino que fez uma partida muito boa, como todos, sentiu cãibra. É muito complicado, cara. A gente está passando aí por situações de superação, porque a gente vê isso, às vezes, muito mais coração do que cabeça, mas porque tu tem que se superar a cada jogo, são muitos problemas. Mas hoje não, hoje foi sensacional, cara. Pois é, e o Scarpa, autor do único gol do jogo, cobrando falta, o que ele faz muito bem, logo aos 7 minutos de jogo, falou também a Fluminense TV depois do jogo, na tela. Quem acompanha o dia a dia sabe o quanto que eu treino, né? E às vezes sou muito questionado porque não sai o gol de falta e aí as pessoas acabam pensando que é por falta de treinamento. Mas eu procuro me manter com a cabeça tranquila, porque eu sei o quanto eu me esforço, o quanto eu me dedico. E acredito que hoje foi merecido esse gol. E como professor, eu também acho que a gente poderia ter saído com um placar melhor. Mas a gente jogou de forma muito inteligente, não demos nenhuma oportunidade clara de gol para eles. E acredito que a gente, apesar da pouca idade de um time muito jovem, soubemos jogar a partida. Pois é, o Fluminense volta a campo neste domingo para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, às 4 da tarde, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com relação às suspeitas de que o clube, ou o América, mas falando pelo Fluminense, deram propina a bombeiros para a liberação do estádio Giulite Coutinho em 2016 e também este ano de 2017, o presidente Pedro Abad exigiu respeito ao tricolor. Na tela.
Torcedor tricolor, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre esse sensacionalismo barato que vem sendo feito com o nome do nosso clube acerca de possíveis irregularidades na concessão de licenças para que o Fluminense jogasse em Edson Passos. Inicialmente eu quero dizer que o Fluminense nunca foi chamado para esclarecer nenhum fato nem nenhum documento. O Fluminense também não teve acesso a nada que diz respeito a esse esquema de fraudes que vem sendo noticiado na imprensa também. Então o Fluminense não tem sequer como dizer nada acerca do que vem sendo investigado. Isso é um absurdo, porque o Fluminense é uma instituição de 115 anos, que tem uma história linda no contexto esportivo e social do Brasil e não pode, de forma alguma, ter o seu nome colocado na imprensa, ou por autoridades, como suspeito de alguma coisa, sem que o Fluminense tenha a chance sequer de falar sobre o que vem acontecendo. O Fluminense não merece que o nome dele seja colocado na imprensa como ligado diretamente a falcatruas, a irregularidades, sem que se tenha um mínimo de prova acerca disso. Ninguém sabe o que aconteceu ali, a não ser a própria polícia. O Fluminense tem direito de saber por que o nome dele está sendo envolvido nesse tipo de suspensão. E o Fluminense vai atrás dessas informações. O Fluminense nunca se recusou a colaborar com nenhuma autoridade em nenhum assunto. O Fluminense preza pelo cumprimento da legislação, pelo cumprimento dos regulamentos, das normas. E o Fluminense preza principalmente pela segurança e conforto do seu torcedor. Então, torcedor, o Fluminense vai atrás de saber o que é que está acontecendo nesse inquérito para poder sim se manifestar com muito mais segurança acerca do que estão dizendo aí a respeito do nosso clube. Então você pode ter certeza que o Fluminense hoje é uma gestão séria, transparente e comprometida com a defesa do clube. E você pode contar que essa gestão vai atrás de defender o nome do Fluminense e de limpar o nome do Fluminense, custe o que custar. Saudações tricolores. Pois é, por falar em saudações tricolores, um abraço para os tricolores Rubens Leal, Ronald, Zé Psyll, Sérgio Carvalho, o nosso Serjão, Lucas Almeida, Ralf Petersen e Fadi Noceir. Mas quem joga amanhã pelo Brasileirão é o Botafogo. Novamente o palco do jogo será o Engenhão e o adversário será o Peixe. O jogo começa às 19 horas. Depois da vitória sobre o Flamengo no fim de semana, o técnico Jair Ventura espera somar mais 3 pontos no campeonato, embora sabendo que o Peixe tem excelentes resultados fora de casa e está em terceiro lugar, portanto, no G4. No Vasco, a diretoria emitiu nota repudiando a decisão do Ministério Público de pedir o afastamento do presidente Eurico Miranda. O MP acusa o presidente de conchavos com líderes de torcidas organizadas, acobertando atos de vandalismo nos jogos do clube. O Vasco viaja amanhã para a Pauliceia, já que domingo vai encarar o líder do campeonato, Corinthians, no Itaquerão, às 16 horas. O Flamengo recebe o Sport Clube Recife na Ilha do Urubu, também domingo às 4 horas. Para o técnico Reinaldo Rueda, a palavra de ordem é a volta por cima, já que o time vem de uma derrota para o Botafogo e de um empate com a Chapecoense pela Copa Sul-Americana em 0-0. Estreando no mata-mata da Série C do Brasileiro, o Volta Redonda recebe o Sampaio Corrêa do Maranhão amanhã às 19h30 no Estádio General Silvio Raulino de Oliveira. O jogo está marcado para as 19h30 e o time da Cidade do Aço precisa fazer o resultado para evitar surpresas na partida de volta em São Luís do Maranhão. E rebaixado da Série D do Brasileiro, sem qualquer atividade nos próximos meses, o Macaé liberou praticamente todo o seu elenco. O Alvianil Praiano só volta a jogar no Campeonato Carioca da Série A em 2018. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o clássico que vai acontecer amanhã à tarde em Friburgo. Serão 224 partidas reunindo os 2 principais e mais tradicionais clubes de futebol do interior do estado do Rio de Janeiro. A gente vai abraçando daqui Everton, Sardinha, Luiz Carlos Pedrosa, Pedro Mocaibe, Elmo Cordeiro, Gabriel Glória e Toninho Buraca. Daqui a pouco a gente volta, segura aí, é pai bola.